Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Eita, e olha a gente aqui de novo, hein? E aí, tudo bem contigo? Simbora para mais uma? Hoje é quarta-feira, dia 7 de maio de 2025 e o nosso Bem Viver já está na área e olha, hoje com a edição carregada de temas interessantes, viu? Vamos falar sobre história, mídia e CLT, juventude e sonhos, inconsciente e olha, até uma forma diferente de distopia. E aí, dá pra tu? Vale acompanhar tudinho sem perder nem um minuto, né? Então bora aqui para as manchetes, mas antes que eu me esqueça, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Daniel Lamir e estou com toda a equipe do Brasil de Fato nessa edição preparada com todo carinho e dedicação para você. E nesse embalo, agora sim, vamos saber o que é manchete nesta quarta-feira. Curso gratuito revisita a história do Brasil e tem aula com Lilia Schwartz nesta quinta. Saiba como se inscrever. Em novo livro, professor analisa como mídia latino-americana ecoa a visão imperialista sobre Palestina. Conversa Bem Viver destaca documentário que entra nesta semana e aborda os sonhos e o inconsciente. Direitos ou precariedade? Vamos entender o que está por trás da crítica da geração Z à consolidação das leis de trabalho. Podcast provoca reflexão sobre como seria o futuro numa sociedade ecofeminista. Bora nessa, né, que tem bem mais e você confere tudinho agora no Bem Viver completão que tá só na entrada. Programa Bem Viver. E eu vou abrir o programa fazendo uma pergunta aqui. Na escola, você tira ou tirava notas boas em história? Bom, estando ou não na média, vale a gente lembrar a dinâmica dessa área de conhecimento, né? Quer dizer, muita gente vê e entende a história como algo estático, algo que não mudaria nunca, né? Ou seja, o que se via nos livros sobre o passado permaneceria inalterado ao longo dos tempos. Mas olha, não é bem assim não, né? O passado pode ser atualizado no presente a partir de muitas experiências e lutas que voltam a ter sentido. A história, portanto, não é estática, mas está sempre em disputa, sujeita à reinterpretação e ao resgate de sentidos esquecidos. Dessa forma, a gente abre o Bem Viver compartilhando uma dica, olha, valiosíssima sobre a história do Brasil. Então, ela vale, né, para todo mundo. Vale para quem tira ou tirava notas boas ou não na escola, tá? É um curso gratuito e online que terá aula inaugural com a antropóloga e historiadora Lilia Schwartz. Douglas Matos traz os detalhes pra gente. A antropóloga e historiadora Lilia Schwartz, professora da USP, a Universidade de São Paulo, e integrante da Academia Brasileira de Letras, abre nesta quinta-feira às 18 horas a aula magna do curso online e gratuito Revisitando a História do Brasil, Debates e Embates. A transmissão será feita pelo canal da Fundação Perseu Abramo no YouTube. Para ter acesso ao curso, é preciso fazer uma inscrição antecipada. Serão 14 aulas gravadas que serão disponibilizadas até o dia 7 de agosto na plataforma EAD da Fundação Perseu Abramo, que promove a iniciativa. O link para a inscrição está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. A proposta é apresentar um panorama crítico de momentos-chave da história brasileira, do período colonial até os debates contemporâneos sobre autoritarismo, neoliberalismo, bolsonarismo e lulismo, com curadoria da historiadora Dulce Pandolfi, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O curso reúne acadêmicos e pesquisadores como Heloísa Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais, Daniel Arão Reis, da Universidade Federal Fluminense, e Renato Lessa, da Pontifícia Universidade Católica, a PUC do Rio de Janeiro.
Os conteúdos serão organizados em 3 módulos, da coroa portuguesa à coroa brasileira, da República dos Coronéis à ditadura dos generais e da ditadura à democracia. Entre os temas abordados estão o sistema escravista, os povos originários, as revoltas populares, o coronelismo, a era Vargas, os conflitos urbanos e rurais, o golpe de 64 e o processo de redemocratização. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Adele Robichês. Locução, Douglas Matos. Valeu, Douglas. Mais detalhes na versão online desta matéria. Dá um pulinho lá em brasildefato.com.br e confere. E a dica é, vale demais se inscrever e buscar um sentido nesse tempo de 500 anos e nesse espaço do nosso território nacional, né? Assim a gente busca a estrutura fundamental, né? Para entender o tanto de questões que estão em jogo agora no presente. Até porque se a gente pensar a história apenas como um registro do passado, já sabemos, né? Temos uma população cada vez mais manipulável a quem quer manter sua ambição de eternos privilégios. Como você acompanha a causa palestina nos meios de comunicação? Nesse sentido, outra pergunta importante e necessária é: quais são as mídias utilizadas? Será que elas reproduzem a própria e devida história contada pela população palestina? Como sabemos, um olhar estático da história é perigoso e tende a reproduzir apenas o ponto de vista de quem tem mais poder. E esse questionamento reflete o conteúdo do livro Diáspora Palestina na América Latina, Estudos de Mídia e Identidade. A obra está sendo lançada aqui no Brasil pelo jornalista Ahmad Al-Zoubi, que é pesquisador palestino. Ela analisa como os principais jornais de 5 países latino-americanos abordam a causa palestina. No caso, periódicos da Argentina, Brasil, Chile, El Salvador e Honduras, influenciando a opinião pública sobre o tema. O estudo parte de análise crítica dos conteúdos publicados antes dos ataques israelenses de 7 de outubro de 2023. Ele aponta que a cobertura tende a seguir o discurso imperialista das potências ocidentais. Isso porque esses jornais utilizam agências de notícias de países como Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo. No Brasil, Ahmad Al-Zoubi estudou a cobertura da Folha de São Paulo. O Brasil, eu estudei como Folha de São Paulo, é sempre atrás de agência internacional, como Reuters, agência francesa, andando com imperialismo, voz de Estados Unidos com a Inglaterra para assunto de Palestina. Nós aqui no Brasil não tem correspondente, não tem jornalistas ficando olhando lá no fecho de Gaza, no Cisjordânia, no Palestina, no Jerusalém, como ele fala, o que ele olha. Não como agência internacional, como Estados Unidos, BBC, CNN, e outras também falam com palestinas, não apresentar como sofrimento, não apresentar jornalismo de human rights, não apresentar ou fala como pessoas no fecho de Gaza têm sofrimento, têm ocupação todos os dias para famílias deles, para casas deles, para crianças, para mulheres. Na opinião de Ahmad Al-Zoubi, a Folha de São Paulo ainda é menos problemática que as outras mídias estudadas, mas ele destaca que a cobertura, pelo menos de antes de 7 de outubro de 2023, é sim questionável pela reprodução das agências internacionais. Eu acho fora no Brasil, na Argentina, no Salvador, no Honduras, esses estudos, como eu fiz análise, melhor Brasil, fora de São Paulo, mas tudo andando, como eu já falei, de atrás, agência internacional, voz imperialismo sobre causa de Palestina. Al-Zoubi foi entrevistado por José Eduardo Bernardes e Larissa Borrer no programa Conexão BDF. Na edição, ele também criticou uma tática do governo de Israel, no caso de associar qualquer crítica ao regime à prática de antissemitismo. Segundo o pesquisador, há uma voz da ocupação que molda discursos e se impõe sobre a mídia, assim influenciando a forma como a causa palestina é apresentada. Mas ele destacou que há também outras vozes importantes contrárias a essa influência e que precisam ser ouvidas. Al-Zoubi inclusive destaca o Brasil
ao mencionar o presidente Lula como um defensor do povo palestino. Nós, como jornalistas, como também vós no Brasil, esses dias, como o presidente Lula sempre levando a bandeira de pessoas, de crianças de Palestina, eu acho que tem voz de ocupação israelenses para todo mundo. Eles, como eles querem, jornalistas, rádios, a televisão fala, mas tem outras também voz importante apresentar para a causa palestina. O pesquisador também atua como professor de jornalismo e comunicação no Catar. Ele comentou ainda o alto número de jornalistas mortos nos últimos anos, especialmente em Gaza. Segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, 85 dos 124 jornalistas mortos em 2024 foram vítimas das forças israelenses. Por fim, Al-Zobi reforçou a importância de uma cobertura comprometida com os direitos humanos e com a verdade. Brasileiros, argentinos, todo mundo latino-americano precisa saber o que aconteceu. Tem diferente de horário, diferente de cultura, diferente de sistema no Latinoamérica como Oriente Médio, especificamente de Palestina. Mas boas pessoas, amigos, jornalistas, ajuda eles, levantar a causa deles para esses momentos, para nós ganhar paz de Palestina. Sempre o fecho de Gaza, palestinos querem paz, querem vivendo como nós, aqui no Brasil, viva com paz. Lembrando aqui, Ahmad Al-Zobi está lançando aqui no Brasil o livro Diáspora Palestina na América Latina, Estudos de Mídia e Identidade. A obra analisa a cobertura midiática da causa palestina em 5 países latino-americanos. São eles Argentina, Brasil, Chile, El Salvador e Honduras. E agora a gente destaca mais uma proposta de firmar compromisso com a nossa memória. É o caso da cervejaria Implicantes, que existe desde 2018 em Porto Alegre. Em cada rótulo da marca são feitas homenagens a personalidades negras históricas. Alguns exemplos aqui são Luiz Gama e Maria Firmina dos Reis. A iniciativa, até sofreu ataques racistas ao longo do tempo, mas resistiu e busca cada vez mais se firmar na capital gaúcha. Dessa forma, ela abriu agora uma campanha para valorizar um espaço dedicado à resistência, à cultura e à representatividade negra. É o Bar Mocambo, localizado na Cidade Baixa, em Porto Alegre, criado pelos fundadores da própria cervejaria Implicantes. Eles lançaram a campanha de financiamento coletivo Somos Mocambeiros, isso na plataforma Benfeitoria. O objetivo é arrecadar recursos para construir um parklet. Bom, aí você deve me perguntar, né? O que é um parklet? Eu, por exemplo, não sabia o que era, mas fui atrás da resposta, né? Essa é a criação de um espaço de convivência pública, nesse caso, com uma extensão da calçada para a utilização de mesas e bancos. A proposta quer melhorar a estrutura do bar que, desde 2023, se firmou como um verdadeiro quilombo urbano na capital gaúcha. Então, para apoiar a iniciativa, basta acessar a plataforma Benfeitoria. Saiba mais sobre o assunto e confira o link da campanha na matéria online do site do Brasil de Fato Rio Grande do Sul, brasildefators.com.br. E aí, sempre é tempo de um recadinho que venha do coração, né? Então presta atenção porque eu tenho aqui comigo um bilhete sonoro cheio de carinho, tá? E ele é de toda a equipe do Brasil de Fato para você que tá aí com a gente nessa caminhada. Não esquece da gente não, viu? É que precisamos da sua força para continuar fazendo nosso jornalismo sério e de confiança. Tudo com aquele olhar popular que você já conhece, confia e valoriza. Nosso compromisso é com a verdade, com os povos e com o mundo, então com você. E olha só, de um jeito simples, você pode nos ajudar a fazer toda a diferença. É só entrar no nosso Apoia-se, a plataforma onde dá para contribuir com o valor que couber no seu bolso. Chega mais nessa parceria para combater a desinformação e construir um futuro mais justo para todo mundo. Topa? Então vem com a gente, é só acessar apoia.se/Brasil de Fato. E o link também está na descrição desse episódio aí na sua plataforma de podcast favorita. Estamos contando contigo, tá?
O Brasil de Fato e o MST apresentam a primeira mostra de cinema da Terra. Dias 10 e 11 de maio, do 12h30 às 15h30, na Feira da Reforma Agrária, no Parque da Água Branca, em São Paulo. Você vai conferir produções autorais e documentários inéditos que retratam a luta pela reforma agrária, o cotidiano nos assentamentos e a vida de quem transforma o campo com suas próprias mãos. Os direitos só a luta faz valer. Além de exibições, a mostra traz lançamentos de documentários e mesas de debates com quem vive e constrói a luta pela terra todos os dias. Venha fortalecer o cinema independente, conhecer outras realidades e se inspirar com histórias de resistência e transformação. Nossos direitos só a luta faz valer. Mostra Cinema da Terra, um encontro entre cultura, luta e semente. Dias 10 e 11 de maio, do 12h30 às 15h30, na Feira da Reforma Agrária, no Parque da Água Branca. Realização Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Capitalismo nunca foi de quem trabalha. Nossos direitos só a luta faz valer. E bateu a hora do papo do nosso amigo Lucas Salum. Dessa vez é em dose dupla para destacar um documentário que estreia nesta semana. A produção aborda sobre os sonhos e o inconsciente. Então, Paroche, dá o play, solta aí aquela vinheta pra gente. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Por acaso você se lembra com o que você sonhou nessa última noite? Ou melhor, dá para ser até mais amplo. Você se lembra a última vez que você sonhou e consegue contar o que você se lembra, o que guardou desse momento? Essa tem sido uma pergunta cada vez mais difícil de se responder na nossa sociedade, independentemente do que cada pessoa leve em consideração para falar isso. Fato é que a nossa sociedade está se distanciando cada vez mais do sonho, desse momento de reflexão do nosso inconsciente. Mas olha, tem um filme que vai estrear essa semana no cinema nacional de todo o país que pode causar um tanto quanto de reflexão nas pessoas e quem sabe a gente não consegue retomar esse caminho de reaproximação com nossos sonhos. Estreia no cinema nacional de todo o país Criaturas da Mente, a mais recente produção de Marcelo Gomes, ele de cinema, Aspirinas e Urubus, Retrato de um Certo Oriente, Viajo porque Preciso e Volto porque Te Amo, que acompanha um debate, uma reflexão, uma investigação do neurocientista Siddhartha Ribeiro, ele que é professor titular e um dos fundadores do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisador da Fiocruz, capoeirista, e os dois, Siddhartha Ribeiro e Marcelo Gomes, são quem conversam Bem Viver hoje. Gente, que alegria tê-los aqui com a gente, muito obrigado pela disponibilidade, estou empolgado demais para falar com vocês ainda mais sobre um assunto tão importante, tão urgente, que são nossos sonhos, que são esse nosso direito de sonhar, que carrega essa questão literal do sonho, mas também essa metáfora, né, do sonhar. Tenho certeza que a gente vai conseguir falar bastante sobre isso. Deixa eu cumprimentar vocês dois. Primeiro, Marcelo, obrigado pela disponibilidade, viu, meu amigo? Obrigado você pelo convite. Siddhartha, obrigado também por ter separado esse tempinho para falar com a gente, viu? Um prazer estar aqui, Lucas. Obrigado. Gente, eu quero ouvir um pouquinho, para começar o papo, sobre como se deu essa construção desse roteiro, dessa co-direção, porque o filme é do Marcelo, mas logo de cara aparece Marcelo Gomes com Siddhartha Ribeiro. Claro que no filme já tem um pouquinho dessa explicação de que vem de uma inquietação do Marcelo, de que nesse período pandêmico ele começa a se sentir sozinho no mundo dos sonhos, se distanciando dessa coisa que para ele era tão próxima, e aí chega um artigo do Siddhartha Ribeiro que, enfim, provoca essa inquietação, ele vai procurar e vocês constroem esse diálogo. Mas o que foi o ponto-chave para fazer com que o Siddhartha de fato entrasse como corroteirista, como uma pessoa indicando fontes, indicando caminhos? Explica um pouquinho mais como se deu essa amizade, esse encontro e essa coprodução de vocês dois. Eu conheci o Siddhartha há muito tempo atrás, lá em Natal. Eu fui dar uma palestra sobre o meu cinema, ele estava lá, a gente conversou, saímos depois, porque a gente tem amigos comuns, cientistas que também trabalham no Instituto do Cérebro. Então foi a primeira conversa, a primeira aproximação. Chega na pandemia, tanto eu quanto Letícia Simões, que é a roteirista do projeto, que foi muito importante durante todo o percurso do projeto,
A gente mergulhou nesse tema muito, né? Como eu não vou dar spoiler sobre o filme, mas lá tem a razão. E aí a gente começou a refletir sobre o sonho. Eu acho que era um momento muito particular que a gente estava vivendo, né? Que a gente se volta muito para o interior, né? E logo o Siddhartha seria a pessoa fundamental para a gente conversar sobre esse tema, né? E tem um texto do Siddhartha, que é Ciência em Krakatoa, que ele fala da ciência, mas também fala do Carnaval de Olinda. Então eu já sentia ali que o Siddhartha era um cientista de alma brasileira, que ia levar a gente para caminhos muito inusitados e interessantes, como o que aconteceu no filme. Então, a partir daí, a gente manteve uma conversa com o Siddhartha, ele foi muito aberto a participar do projeto, né? Ele conhecia meu cinema, né, Siddhartha? Eu espero que também tenha sido um pouco por causa disso. E, a partir daí, a gente realizou esse projeto, que, na verdade, é um diálogo entre o meu cinema e a ciência do Siddhartha. Siddhartha fala de temas que não são muito familiares para mim, né? Então, o que eu fiz foi, através do meu cinema, tentar explicar a mim mesmo e ao espectador, consequentemente, o que se falava no documentário, né? Sobre sonho, sobre consciente, né? Que é o tema principal do projeto, o inconsciente. E, na verdade, esse documentário, para mim, se tornou uma viagem de autoconhecimento, né? A possibilidade de entrar nesse mundo desconhecido. E esse mundo desconhecido que é guiado pelo neurocientista Siddhartha Ribeiro, que eu tive o prazer de conviver nesse documentário, e que nos levou a situações inusitadas, a caminhos inusitados. E eu considero que esse documentário, hoje em dia, foi fundamental. Você falou de sonhar, né? Para eu exercer o ato de sonhar com muito respeito, com muito carinho, com muito afeto, e pensar como isso é importante para a minha vida prática, para o dia a dia. E tu, Siddhartha, conta um pouquinho de o que te convenceu a trazer tanto da tua academia, tanto da tua pesquisa para o universo do cinema, ainda mais a convite do Marcelo. Acho que para começo de conversa, ser o Marcelo, né, fazendo esse chamado, né? Como ele falou, assim, Marcelo tem uma trajetória que, né, quando chegou a primeira possibilidade dessa interação, isso me deixou honrado. Me deixou entusiasmado, né? Pensando que isso ia ser uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. E foi. E de construção de afetos também. Como ele está falando, foi um processo inicial com a Letícia Simões de mapear tudo que podia entrar nesse diálogo, que é um diálogo muito amplo, um diálogo sobre o mundo interno, um diálogo sobre o mundo das representações internas. Então, portanto, é um diálogo também sobre o mundo dos espíritos, né? Sobre as entidades que habitam a nossa mente e que, enfim, para quem crê, habitam outras dimensões, mas que, no mínimo, com certeza, são uma realidade psíquica. Tem também um lado dessa história que o filme começou em pleno pesadelo bolsonarista e o filme terminou em plena renascença democrática. Então, acaba que o filme não fala disso, mas foi nesse arco que a gente foi construindo essas relações, essas ideias, essas vertentes, né? A questão do sonho, a questão da psicodelia, a questão do transe. Eu diria que são esses três pilares que organizam o percurso. E foi muito legal porque também o Marcelo ele começou... Eu acho, né? O Marcelo me corrija se eu estiver errado, mas começou esse percurso em terceira pessoa, né? De maneira cartesiana, né? Observando de fora o seu objeto de estudo, e ao longo do processo ele foi organicamente entrando na coisa, porque no final o filme, não vou dar spoiler aqui, mas o filme tem a ver com ele, com as questões dele na pandemia, com as questões dele como criador, né? Como artista, porque o sonho é arte, né? É do sonho que vem a arte. Num sentido muito amplo, toda ideia nova vem de ideias velhas. E as ideias velhas misturadas são misturadas sobretudo no sonho, seja o sonho dormindo, seja o sonho acordado, que é o devaneio, a imaginação. Eu acho que é impossível... Pode ir, por favor, Marcelo. Pode ir, por favor. Foi provocado, tem que responder, né? Então, só complementando o Siddhartha, teve um dia que, lógico, como você viu o filme trata de questões, em alguns momentos, muito complexas, como a questão das criaturas da mente, né? E aí teve um dia que eu mandei para o Siddhartha o meu primeiro curta-metragem, que se chama Maracatus. E ele mandou um áudio para mim e disse: Nossa, Marcelo,
É exatamente isso que a gente está falando esses dias todos. Olha aquelas criaturas da Mante que estão no Maracatu. Olha aquela representação toda. Olha aquele canavial. E aí a gente começou a conversar sobre aquilo, e eu falei, tá aí, ele me deu o clique. É através do meu cinema que eu vou tentar entender todas as questões científicas que são apresentadas aí, né? Então, na verdade, o filme se transformou num diálogo entre a ciência, né, do Siddhartha Ribeiro, e o cinema do Marcelo. Ou seja, a gente começou a construir o documentário a partir dessas duas linguagens, dessas duas comunicações. E, por coincidência, nesse regime anterior que a gente teve que conviver, nesse regime fascista, foram as duas áreas mais atacadas, né? E é muito legal apresentar esse filme nesse momento do Brasil e mostrar que a ciência e o cinema estão mais vivas que nunca. Mas sobrevivemos a esses ataques. Né, Siddhartha? Estamos na luta. Estamos na luta. Daqui a um ano temos um encontro marcado com o fascismo. A gente tem que... Exatamente. A gente tem que começar a fazer exercício, porque os músculos vão ter que estar... Movimentar a esquerda. Como fala o Rafa Bacelar, movimentar a esquerda. Aí o filme como bom provocador para todo mundo já ir se preparando e conseguindo atiçar esse lugar tão profundo e tão importante do nosso sistema, que é o sonhar. Siddhartha, vocês estavam falando um pouquinho sobre esse momento que o filme foi constituído em um momento de privação do sonho, digamos assim, tanto no literal, né, das pessoas estão preocupadas, e também nesse sentido extra de pensar nas projeções, as perspectivas de vida. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre o quanto que a nossa sociedade está sendo moldada, quanto existe um projeto para distanciar a gente do sonhar, do exercer o sonho. Isso existe um pouco dessa reflexão logo no início do filme, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais de o quanto a gente pode falar que é um projeto político, o quanto a gente viu justamente nesses anos Bolsonaro, que vocês estavam fazendo referência quando o filme foi concebido, o quanto que a gente precisa olhar para esses movimentos, e não só, claro, Bolsonaro foram 4 anos, mas centenas de outros de outros projetos políticos, de neoliberalismo, quanto que tudo isso influencia no nosso distanciamento do sonho. A gente pode falar que é um projeto político, de fato, que existe uma intenção de distanciar a sociedade, de ter esse cultivo do sonho mais perto? Lucas, eu não sei se é um plano maligno de uma organização consciente desses efeitos. Provavelmente não é, né? Provavelmente é uma outra coisa, que é um efeito coletivo de um abandono de práticas ancestrais de autocuidado e de cuidado mútuo. O sono está na base disso. Não é só o sono, tem a alimentação, tem o exercício físico, mas o sono está na base disso. Se você não dorme nada por vários dias, você morre. O sono é um estado fundamental de regeneração do corpo. E o capitalismo, ele rouba tempo de todo lugar para colocar no trabalho que produz mais-valia. E nesse momento em que o trabalho invade a casa das pessoas pelos meios digitais, o capitalismo gostaria que as pessoas deixassem de dormir. Na verdade, o capitalismo gostaria que a gente virasse robô. E é o que está acontecendo. Estamos nos ciborguizando rapidamente, né? Qualquer pessoa que tem um celular no bolso, que é praticamente qualquer pessoa do planeta, tem um computador poderosíssimo nas mãos, mais poderoso do que o computador mais poderoso da NASA no final dos anos 60. E a gente está, de fato, interagindo com essas máquinas cada vez mais. Agora as inteligências artificiais chegaram de vez, né, para roubar todos os nossos empregos. E nesse processo, um processo que vai nos desumanizando, porque para você poder sobreviver, você tem que dormir cada vez menos, portanto, sonhar cada vez menos. Quando você dorme pouco, você está cortando as horas de sono do fim da noite, que são as horas de sono que tem mais sonho. E, evidentemente, tem a questão também do hábito, da falta de hábito de lembrar do sonho, de compartilhar o sonho, de utilizar isso para guiar a própria vida. Algo que foi a base da sociedade ao longo de todo o Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Antiguidade, Idade Média, e de repente chega agora, nos últimos 500 anos, a gente fala, a gente não precisa mais disso, não. E olha onde a gente chegou, e tão rápido, né? Então, sonhos têm a ver com a nossa capacidade de imaginar as consequências dos nossos atos. Não sonhando ou não se lembrando dos sonhos, porque sonhar as pessoas continuam sonhando, mas não se lembrando dos sonhos, as pessoas ficam desconectadas dessa imaginação do futuro próximo, portanto conseguem continuar caminhando para o cadafalso,
É uma maneira de anestesiar todo mundo, né? E a falta de sono, ela não apenas causa doenças, transtornos, problemas de saúde, metabólicos, fisiológicos, hormonais. Causa vários, desde problemas cognitivos, emocionais, até doença de Alzheimer. Mas tem uma questão da desagregação social. As pessoas que estão privadas de sono, e é o caso de todo mundo que está na jornada 6x1, e mesmo na jornada 5x2, tá com privação de sono, são pessoas que estão submetidas a uma condição de redução da empatia, porque quando você dorme mal, a sua empatia pelos outros diminui, isso já foi medido, bem medido em laboratório. Aumenta a distância entre as pessoas, a distância que as pessoas consideram confortável. Então, de fato, você está desagregando a sociedade ao não... quando você está numa situação em que o sono é uma exceção e não a regra. Quem que dorme antes das 10 da noite e consegue acordar depois das 6 da manhã? Uma minoria. A maior parte das pessoas dorme entre as 10 e as 6. E muitas vezes entre a meia-noite e as 4. E é óbvio que isso tem consequências muito deletérias. Agora, eu não acho que seja um plano. Eu acho que o capitalismo está destruindo o planeta de maneira anárquica, de maneira caótica, né? E tem seus organismos que planificam, querem ganhar grana, né? Nessa confusão que o Trump montou, teve gente que ganhou muito dinheiro. E esses planos existem, mas um plano global não existe, até porque esse pessoal não lê os artigos científicos, nem sabe o que a falta de sono vai causar, né? Mas, de qualquer forma, com ou sem plano, a gente precisa ter um plano para resolver isso, para transformar essa realidade, né? Eu quero justamente ter essa pretensão bem gloriosa de trazer um mínimo plano para a gente poder compartilhar com a nossa audiência, quem está nos ouvindo, de como se reconectar, de como ativar as criaturas da mente. Vou pedir para tu trazer um pouquinho desse passo a passo, desse tutorial para a gente. Claro que o melhor é assistir o filme, mas já vou pedir para tu adiantar um pouquinho antes, Siddhartha. Mas antes, deixa eu te trazer, Marcelo, uma provocação frente a tudo isso que o Siddhartha estava falando, desse caos geopolítico que a gente está vivendo, nos distanciando, aniquilando o nosso sonho, o nosso direito de sonhar. E me parece que o cinema, especialmente o cinema brasileiro, vem se mostrando como uma grande e poderosa resposta para tudo isso, frente ao que a gente está vendo de Ainda Estou Aqui, essa repercussão de certa forma inesperada. Claro que quem estava por trás nos bastidores tinha bastante noção que o filme teria esse impacto, mas imagino que o próprio pessoal, entre Walter Salles e companhia, também viu e está com dificuldade de ter noção de o quanto ele conseguiu impactar, não só dentro do Brasil, mas quanto mundialmente. Então me parece, Marcelo, que quando você propõe para fazer esse filme com o Siddhartha, a partir de tudo isso que a gente está vivendo, claro que o filme veio muito depois de Ainda Estou Aqui, mas conta um pouquinho sobre o quanto o cinema é uma capacidade de fazer o povo sonhar, de fazer tanto o brasileiro, brasileira ter mais, digamos, contato com esse inconsciente na hora de dormir, mas também de acreditar mais no país, de acreditar mais nas questões quando é entusiasmado com uma produção que consegue nos comover. Olha, o cinema já foi dito, né? É o espelho da gente, é o espelho da cultura de um país, é onde a gente se vê refletido, né? A nossa imagem, né? A nossa cor, a nossa fala, está tudo ali. E o cinema traz isso. Um país sem cinema é uma casa sem espelho, né? É um lugar que você não pode se ver refletido, né? A sua identidade. E não é à toa que o sistema fascista que a gente teve aí quis destruir o cinema, porque o cinema provoca o pensamento, provoca a gente refletir sobre o presente, provoca a gente refletir sobre o nosso passado. No caso que a gente está aqui, é maravilhoso, traz uma memória fundamental para a gente entender o Brasil que a gente vive agora, né? E imaginar que esse filme foi assistido por milhões e milhões de pessoas, depois de a gente ter passado 4 anos tentando ser aniquilado, né? Isso é que é maravilhoso do cinema, o poder que ele tem de articular pensamentos, o poder que ele tem de mobilizar milhares de pessoas. Pessoas estavam na frente aqui fazendo um movimento contra o cara que torturou o Rubens Paiva na casa dele. Quer dizer, é um movimento político e é um movimento de reflexão sobre a identidade cultural do país fundamental, né? A ciência traz o conhecimento, o cinema traz a reflexão, né, sobre quem somos, né? Duas áreas da nossa sociedade tão poderosas, não é à toa que eles foram tão atacados, né? Eu acho que é fundamental e eu acho que é bacana porque o nosso filme, bom, eu não ia conseguir fazer um filme clássico, científico, né? Eu tinha que fazer um filme pessoal, afetivo, como são meus filmes, por isso que eu trouxe meu cinema
também. Mas o que eu acho que é fundamental, que é uma coisa que o Siddhartha falou em outra conversa que a gente teve, que está no momento de aldear e quilombar o nosso país, né? As raízes indígenas e africanas no nosso país, eles têm um legado gigantesco, um legado que a gente nem imagina o tamanho, né? E a gente fez questão de trazer esse conhecimento para o nosso filme, né? Acho que a mãe Beth, a mãe Lu, o Krenak são pessoas fundamentais, tão fundamentais quanto o nosso neurocientista Siddhartha. E eles estão conversando sobre ideias, sobre pensamento, cada um trazendo sua contribuição. E eu acho que isso é que é o grande barato. De novo, o cinema, espelho de nós, de nossa identidade, de nossa cultura. E se a gente quer reinventar o Brasil como nação, essas pessoas tinham que estar presentes. Então, é nisso que o cinema é importante. Ele faz uma viagem de autoconhecimento, para mim, né, que é a Lise, mas para o espectador também. Eu provoco o espectador a partir das minhas provocações e a partir daí ver o filme. Marcelo Gomes, minha gente, ele que junto com o Siddhartha Ribeiro estão formando uma dupla de ouro para prestigiar mais uma vez o cinema nacional com um documentário que está chegando essa semana nas telonas de todo o país, Criaturas da Mente, que acompanha justamente uma jornada, uma investigação do Siddhartha Ribeiro para entender melhor o universo dos sonhos, do inconsciente, em conversas super importantes com a academia, alinhando junto com os conhecimentos ancestrais de Mãe Beth de Oxum ou Ayrton Krenak, por aí vai. Siddhartha, nosso tempo está se esgotando, se esvaindo nas mãos, é uma contradição a gente falar de tempo se esgotando numa conversa que a gente está justamente pedindo mais tempo para poder fazer as coisas, para poder dormir, mas enfim, como a gente sabe que a jornada é dura, a gente realmente precisa cumprir esses prazos. Então, só para fechar, nesse 2 minutinhos finais, eu queria só que tu ajudasse a fazer um tutorial ultra rápido, eu sei que isso é até uma contradição mais uma vez, mas de como que a gente consegue se reaproximar mais dos nossos sonhos, que é justamente isso que o filme provoca tanto, ativar essas criaturas da mente que existem no nosso inconsciente. Enfim, explica um pouquinho o que a gente pode fazer para conseguir, cada um individualmente, se aproximar um pouquinho mais, ter o contato com esses sonhos, conseguir lembrar mais dos nossos sonhos, além, é claro, de ver o filme. Eu acho que é isso mesmo. Tem o que você tem que fazer na vigília, tem o que você tem que fazer dormindo, né? Na vigília, em primeiro lugar, dar importância aos sonhos, falar deles, trazer eles à baila, tratá-los como algo de interesse numa conversa entre amigos, numa conversa da família, no trabalho, na escola, né? E isso significa, então, um esforço para lembrar deles, para trazê-los do inconsciente para o consciente. Então, existe uma disciplina de autossugestão, inclusive você pode deitar e falar, eu quero dormir, quero sonhar, quero lembrar, quero compartilhar isso. E digamos assim, é tão espontâneo sonhar quanto respirar. Então, a pessoa começa a se focar nisso e os sonhos começam a emergir. E aí você consegue trazer eles para a vida social. E é isso que é importante. Quase todos os mamíferos sonham, se não todos. Mas só os seres humanos, ao que a gente saiba, podem compartilhar. Acho que isso é a essência da antiquíssima arte de sonhar. É trazer isso do inconsciente e compartilhar com outras pessoas, para que seja coletivizado, para que a gente possa fazer alguma coisa com isso, com essas ideias, com esses medos, com esses desejos que emergem nos sonhos. Agora, se o sono e os sonhos são o processamento daquilo que acontece na vigília, então se a gente quer enriquecer o mundo interior, a gente tem que também enriquecer o mundo da vigília, tem que ver bom cinema, bom teatro, se envolver em atividades que são interessantes e que fertilizam a mente, para que a gente depois à noite possa transformar isso em ainda mais novas ideias, outras coisas inesperadas, que é exatamente disso que se trata. O sonho serve para isso, para criar possibilidades de futuro. Perfeito. Então, para conseguir atiçar mais esse caminho, vamos todo mundo mais uma vez ocupar as salas de cinema, Criaturas da Mente, que prestigia, que traz todo o trabalho dele, Siddhartha Ribeiro. Obrigado mais uma vez, meu amigo, por conversar com a gente, viu? E ele é conduzido brilhantemente por Marcelo Gomes, aí que está chegando com mais uma peça do cinema nacional. Marcelo, obrigado também aí por ter separado esse tempo para falar com a gente, viu, amigo? Obrigado, querido. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Eita, que chegou aquele momento da gente encher o peito de orgulho e aquecer o coração. É que vamos celebrar a rede que faz o Brasil todinho sintonizar o bem viver. É você aí, sou eu aqui, somos milhares espalhados pelo nosso Brasilzão. Todo mundo nessa parceria em cada pedacinho do país.
É muita conexão, minha gente, rádios que estão com a gente na luta, na resistência e na defesa da vida. E aproveitando essa frequência boa, vai aqui o nosso abraço cheio de gratidão para cada pessoa que nos ajuda a ecoar o bem viver. Valeu demais por estar com a gente. E nesse embalo, a gente tem que dizer que o que está bom pode ficar ainda melhor. Se você faz parte de uma rádio e está a fim de chegar junto, a porta está aberta, viu? É só dar um pulo no nosso site brasildefato.com.br, clicar em Rádio Agência e depois em Seja Parceiro. Pronto, tá tudo certo. E a gente traz mais um recadinho importante aqui. Se alguém perder o programa na rádio, tem problema não. Fica tranquilo, fica tranquila, é que o Bem Viver também está nas plataformas de podcast. É só buscar aí no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou ir direto no site do Brasil de Fato. Escute como e quando quiser, tudo do seu jeito, no seu tempo. Porque é aquela história, né? Informação boa, a gente espalha como quem planta a semente e colhe consciência por um mundo melhor. Vamos falar agora sobre jornada de trabalho. Vemos nesse momento vários movimentos importantes pelo país pela redução, mas sem cortes de salário. Essa é uma luta importante que está nas ruas, nos sindicatos e nos espaços legislativos, né? Mas ao mesmo tempo, há uma movimentação recente observada principalmente nas redes sociais que, olha, merece muita atenção. É o caso de jovens que demonstram desprezo pela CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Ele expõe uma realidade complexa, em que a ideia do que é ser trabalhador ou trabalhadora virou sinônimo de exploração, de que seria um cenário único de baixos salários, má qualidade de vida e convivência em ambientes tóxicos e precarizados. Bom, vale a gente entender mais, né? E vamos sim, agora na reportagem de Nara Lacerda. O movimento recente observado entre crianças e jovens que demonstram desprezo pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, expõe uma realidade complexa. A ideia do que é ser trabalhador ou trabalhadora virou sinônimo de exploração, baixos salários, má qualidade de vida e convivência em ambientes tóxicos e precarizados. Essa é a percepção de especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato sobre o fenômeno que cresce a cada dia e até mesmo transformou a sigla CLT em ofensa, usada como xingamento. Na narrativa absorvida pela juventude, o contraponto ao trabalho formal está nas soluções milagrosas do chamado empreendedorismo digital. O professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Fernando Cássio, membro do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, afirma que esse discurso atende a uma agenda econômica e empresarial neoliberal. Mas ele ressalta que as más condições do trabalho formal também são um fator relevante no atual cenário. Nos últimos anos, a gente vem assistindo a uma precarização substantiva, imensa, do trabalho formal, né? Com a carteira assinada e tudo mais. E isso não é uma coisa menor, né? Então a gente vê a reforma trabalhista do Michel Temer, a gente vê uma série de coisas, a gente vê objetivamente as pessoas que trabalham e com registro, com carteira assinada, perdendo direitos, mal remuneradas, uma série de coisas, né? Porque também as pessoas têm esse senso, né? Vou trabalhar com CLT precarizado, né? Tendo patrão e estando nessa situação de subordinação, posso trabalhar para mim mesmo. O professor observa que o uso do termo CLT como ofensa é muito influenciado pelo discurso empreendedor e pela noção de que o trabalho formal é ultrapassado. E a plataformização é uma resposta a isso, com um discurso de liberdade em que o capitalismo contemporâneo traz novas formas de explorar o trabalho precário e informal. Fernando Cássio diz que a influência, no entanto, não vem só da internet. Não é o currículo escolar, né, sozinho, que vai incutir, né, na cabeça das novas gerações as ideias individualistas do empreendedorismo e coisa e tal. E nem os influenciadores da internet sozinhos, né? Nem tudo isso, né? Então você tem aí
condições de vida objetivas também, que contribuem para que as pessoas acolham, né, determinadas ideias, determinadas visões, e que aí vão estar disponíveis, né, na internet, na rede social. O peso da precarização do trabalho formal, apropriado pelo discurso de desprezo pela CLT, já se expressa em dados. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Trabalho e divulgado na terça-feira, 29 de abril, apontou os principais motivos que levam jovens de 14 a 24 anos a pedir desligamento de um emprego formal. Nas faixas etárias de 14 a 17 anos, os baixos salários foram citados por 29% dos entrevistados e entrevistadas. Entre quem tem de 18 a 24 anos, o índice de menções ao tema chegou a 36%. E a falta de flexibilidade na jornada foi motivação para que 20% das pessoas com idades entre 18 e 24 anos deixassem o emprego formal. Além disso, o adoecimento mental provocado pelo estresse no trabalho afetou 21% dos jovens de 14 a 17 anos e 26% de quem tem entre 18 e 24 anos. Na lista de respostas entraram também as dificuldades de mobilidade entre casa e trabalho, a falta de reconhecimento, questões éticas com a forma de trabalho das empresas e problemas com a chefia imediata. A médica especialista em saúde do trabalhador e da trabalhadora, Maria Maeno, também conversou com o Brasil de Fato sobre o tema. Pesquisadora da Fundacentro, a Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, ela observa uma campanha contra a CLT que não é nova, mas que tomou mais repercussão no meio virtual. A campanha de demonização da CLT tinha e tem como um dos objetivos ganhar as novas gerações para uma visão de mundo em que o suposto mérito de cada um é o que faz com que as pessoas sejam bem-sucedidas. Essa apropriação da subjetividade foi potencializada pelo meio virtual. E aí, parcela das crianças e adolescentes tendem a ver seus pais e mães como pessoas ultrapassadas, que sempre trabalharam muito e têm tão pouco em termos materiais. Maria Maeno pontua ainda que a maior parte da população trabalha cada vez mais, mas vive em situação de instabilidade social e econômica e tem cada vez menos tempo para lazer e descanso com as famílias. Essa realidade é um ingrediente a mais no convencimento da população jovem, como explica a especialista. E a saída oferecida e divulgada pelo capital é que se busca explorar e viver de seus supostos talentos, particularmente no mundo virtual, com redes e monetizações, movimento que, a grosso modo, pode ser comparado com os meninos que sonhavam em outra época em ser estrelas do futebol e meninas que queriam ser estrelas de TV. Obviamente, como sabemos, a ínfima minoria era bem-sucedida. Estudos já demonstram quais são os principais mecanismos e fatores de propagação desse discurso. A pesquisa Mídias Sociais como Plataforma de Trabalho Digital, publicada no ano passado, identifica uma narrativa anti-direitos trabalhistas frequente no marketing digital. Quem está nas redes sociais sofre um bombardeio de propaganda contra o trabalho formal. Nesse discurso, propagado por influenciadores de diversos campos, o trabalho autônomo é colocado como uma alternativa superior e as proteções trabalhistas formais são vistas como desnecessárias. O diagnóstico de que a precarização do trabalho e o discurso neoliberal propagado pela internet estão diretamente ligados ao desprezo das novas gerações pela CLT aponta também alguns caminhos para a mudança desse cenário. Fernando Cássio enfatiza que a escola não deve ser um espaço para alimentar discursos que desvalorizam a proteção trabalhista e idealizam formas de trabalho precárias. E a escola tem um outro papel, né? Ela tem um outro papel. Isso não quer dizer que ela vai ficar parada no tempo, isso nunca acontece, mas a escola tem um papel de formar as pessoas e de distribuir, né, o conhecimento que foi acumulado na história da humanidade. Inclusive porque esse conhecimento é fundamental para que as pessoas tenham uma capacidade de entender a própria situação, né? Entender a própria situação de precarização. Inclusive de pensar sobre esse fato.
Maria Maeno também observa a importância da valorização da coletividade para combater as narrativas negativas sobre o trabalho formal. Ela diz que é preciso haver um esforço conjunto para que as correntes contra-hegemônicas sejam fortalecidas. Os jovens têm que voltar a ter esperança e a sonhar com um mundo em que tenhamos tempo para criar, para viver com a família, com os amigos, para viajar, conhecer a diversidade histórica e cultural dos povos. E isto requer organização para se perceber que por trás do mundo atual estão poderosos interesses econômicos do capital e são contra seus alicerces que temos que empreender nossas energias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Valeu, Nara. Vale demais a gente analisar essa e outras questões, além de memes e coaches, né? O uso das redes e da internet não necessariamente é algo ruim, mas é preciso a gente mediar com um mundo bem mais amplo, né? Uma das reflexões é: onde fica o tempo de um conhecimento baseado nas experiências nesse mundo digital? O tempo cada vez mais ágil atropela uma pedagogia plena, né? Ou ainda, o bombardeio de muitos dados geralmente reduz a necessária reflexão em cada um e cada uma de nós. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, meu nome é Calian, eu sou fisioterapeuta pediátrica de São Paulo e hoje eu vou abordar um tema muito atual, o uso de telas na infância. A recomendação é que para crianças de até 2 anos de idade elas não tenham nenhum contato com telas. Após esse período, o uso máximo seria de 1 hora por dia, com um aumento gradual e lento conforme o passar dos anos. Isso porque o uso excessivo de telas já está relacionado com um aumento de irritabilidade, dificuldades de sono, uma tendência precoce ao sedentarismo, entre outros problemas que estão sendo cada vez mais estudados. Pensando no lado socioemocional, esses conteúdos rápidos de 15, 30 segundos e uma possibilidade infinita de acesso aos conteúdos faz com que a criança não desenvolva a habilidade de esperar o tempo das coisas. Muitas crianças não conseguem usar a criatividade durante o tédio, que é tão importante na infância. Mas a ideia aqui, além de conscientizar sobre os problemas relacionados ao uso excessivo de tela, é buscar alternativas para esse uso. Então, por exemplo, uma dica que eu dou é você combinar com a criança antes quais serão os limites daquele dispositivo. Qual dia da semana ela vai poder usar, quantos episódios ela vai assistir ou quantas horas ela vai poder passar no dispositivo. Com isso, a criança já vai entendendo as regras do uso da tela e também das regras da própria carga. E uma outra alternativa são brincadeiras que levem um tempo para ser finalizadas. Por exemplo, um quebra-cabeça, pintar um desenho, um brinquedo de montar, coisas que exijam a participação ativa da criança. Tirar ela um pouco das brincadeiras mais passivas. Espero ter ajudado vocês com essas dicas. E aí, você gosta de ficção distópica? Essa é uma vertente na arte que reflete uma realidade futura, né? Como uma projeção do amanhã. É o caso de literatura ou cinema, por exemplo, que criam histórias de um período avançado, mas isso a partir de desafios contemporâneos. E, nesse sentido, é muito comum a gente falar de distopia sempre com questões, digamos, meio catastróficas, né? Por exemplo, uma tecnologia que tira todo o nosso sentido de humanização ou ainda a ambição que destrói toda a natureza. E digamos, né, que algumas mensagens distópicas podem até fazer muito sentido de reflexão. Mas a gente se pergunta também, né? Será que existe apenas esse caminho para se projetar o futuro? Que tal a gente trazer também um pouco de esperança para o amanhã? Bom, essa é a proposta do podcast que vamos conhecer agora e quem traz os detalhes é Douglas Matos. Um futuro regido pela ótica ecofeminista. Esta é a proposta do podcast Griot do Amanhã, que estreou em abril nas principais plataformas de áudio. A série de ficção futurista convida o ouvinte a imaginar outro tempo histórico que se passa no ano de 2250, em que a tecnologia está unicamente a serviço da humanidade e a conexão com a natureza é algo profundo e natural. Ao todo, a série é composta por 10 episódios, sendo 4 de ficção e 6 de entrevistas com diversas personalidades.
A narrativa ficcional traz a história de Thier e os amigos Jaci e Eli, que, após encontrarem um dispositivo antigo, um pendrive, que contém mensagens estranhas, saem em busca de Moira, uma importante griot, mestre dos saberes, que vai conduzir todos eles a uma jornada de imersão lúdica no Museu do Patriarcado. Aline Souza, coprodutora do Griot do Amanhã, detalha como são os episódios ficcionais. Se passam numa história onde o patriarcado é peça de museu. E aí temos uma contadora de histórias, uma mulher sábia, uma griot, que vai conduzir o público por esse museu, pelas essas salas que esse museu apresenta, que é um museu, digamos, um museu mágico que se concretiza a partir do poder do cristal dessa griot, que ela carrega consigo. Considerando que nesse lugar, nesse mundo novo que ainda está por ser criado, as pessoas naquele mundo já estão vivendo com uma maior conexão com a natureza, já estão vivendo com a maior conexão com si mesmo, com a sua ancestralidade, entendendo que a gente precisa criar um novo mundo a partir dessas encruzilhadas, né? A partir da questão da tecnologia, a serviço da humanidade, a partir de uma visão de colaboração, de integração, de que todos somos um. Já entre as entrevistadas, o destaque é para convidadas de diversas áreas do saber, como Márcia Tiburi, Neidinha Suruí e Áurea Carolina. Elas abordam os temas contemporâneos que o podcast trata nas entrelinhas. Segundo Aline Souza, o principal objetivo do podcast é romper com a proposta da distopia que veio na ideia de Hollywood baseada em catástrofes, guerras e fim de mundo. A ideia de extinção da raça humana, ela é melhor aceita do que a possibilidade de nós mudarmos esse sistema econômico nefasto que é o capitalismo, esse sistema de morte, de uma máquina de moer gente. Então, a humanidade está mais acostumada a considerar a hecatombe, a catástrofe, o fim de tudo, do que considerar uma mudança radical naquilo que se considera um sistema econômico vigente há tantos séculos, né? Então, a gente resolveu provocar essa reflexão a partir de uma visão ecofeminista, criando cenários que vão acontecer em 2250. A pesquisa para a criação do podcast foi realizada com base em dados reais do contexto político e social do mundo contemporâneo, ou seja, usar o presente para imaginar o pior futuro possível e, a partir disso, construir outra utopia para a humanidade atingir uma sociedade justa, respeitosa e equilibrada. A coprodutora Aline Souza conclui que, para além da audiosérie, também foi elaborado um dicionário do futuro, com terminologias ressignificadas e uma linha do tempo que traça a cronologia dos acontecimentos ficcionais da narrativa até a chegada de uma nova era. Podcast que trabalha a cultura, o entretenimento e as pautas de gênero e política do nosso tempo de hoje, para a gente poder refletir sobre o futuro, o amanhã que nos habita. O podcast Griot do Amanhã está disponível também na versão online dessa matéria no site do Brasil de Fato, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Rio de Janeiro. Locução, Douglas Matos. Para encerrar, a gente destaca que sonhar é também uma resistência antiga. Dessa forma, dizemos que o nosso futuro é também uma herança. E agora a gente anuncia que a edição do Bem Viver desta quarta-feira fica por aqui. Amanhã tem mais. Você pode ouvir o nosso programa de qualquer lugar através da internet, no brasildefato.com.br. Mas na Grande São Paulo pode e deve ainda sintonizar diariamente no Dial 98.9 FM da Rádio Brasil de Fato. Em rede também entramos na frequência de outros lugares do país e em outros horários. Temos muito orgulho da nossa parceria com emissoras que nos retransmitem por esse nosso Brasilzão. A lista completa de rádios você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E como não poderia ser diferente, aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts.
A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi com Lucas Salum, Douglas Matos e comigo, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo Monize Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço a você, uma ótima quarta e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.